Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez estou muito feliz de estar contigo, juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Irmãos, esta é uma palavra profética de Jesus dada aos seus discípulos, um pouco antes dele morrer ali na cruz, um pouco antes dele ser crucificado. E ele estava, na verdade, profetizando a respeito de duas coisas. Aliás, de muito mais do que duas coisas. Ele dizia que ele iria realmente sucumbir ali na cruz, dizendo que eles não o veriam mais, mas também Jesus estava prometendo que não nos deixaria órfãos, estaria conosco todos os dias, nos ajudando, nos alimentando com a sua palavra, dando a nós ali a orientação que nós necessitamos através do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, um pouco mais à frente desse texto bíblico, disse que se ele não fosse para o Pai, não viria sobre nós o Espírito Santo de Deus. E esta é a grande promessa para a igreja, a grande promessa da presença de Deus nas nossas vidas, fazendo parte da nossa história, nos ajudando, nos consolando, nos orientando, nos ensinando. E essa promessa é tão maravilhosa, tão grande, e ela só não é superada pela promessa da salvação de Deus. Muitas pessoas não estão valorizando isso e não estão compreendendo também aquilo que Jesus disse. Jesus disse muito mais do que também uma promessa de estar conosco todos os dias. Ele disse que o mundo não o veria mais. E isso é terrível. É uma promessa terrível para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, que seguem uma vida mundana, uma vida de pecados, esses jamais verão Deus, esses jamais verão Jesus. E nós temos que compreender a palavra profética de Jesus. Temos que compreender quando ele fala: o mundo não me verá mais. Ou seja, sem chance. Não há como estarmos na presença de Deus se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus. E aceitar o sacrifício de Jesus não é simplesmente dizer, é viver segundo as palavras de Jesus. Isso é aceitar o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas estão distantes dessas atitudes de aceitação, achando que o simples ritual de dizer que Jesus é o Salvador, só por palavras, vai significar alguma coisa para Deus. Não, meu irmão. Jesus está contigo, deve fazer parte da sua vida. Ele só vai fazer parte da sua vida se o templo que ele tem que habitar, que é dentro de nós, estiver ali, santificado, ou seja, separado para Deus. Entenda as palavras de Jesus, são palavras muito fortes e as pessoas não compreendem isso, não entendem aquilo que ele falou. O mundo jamais poderá ver Deus. E nós temos o privilégio de vivermos ao lado de Deus, de termos o Senhor, cuidando de nós, falando conosco, nos protegendo com o poder da sua palavra. Acredite nisso. Quando você ler esse versículo, que seja uma força enorme na sua vida, para que você possa a todo instante vencer as batalhas pelas quais você tem que vencer. Se você está vivendo momentos distantes de Deus por causa do pecado, do afastamento, da ilusão, da mentira que o diabo um dia plantou na sua mente, ou se você se frustrou com alguma situação que você achava que Deus deveria te abençoar, compreenda que sem Deus você nada pode fazer. Sem Jesus você nada pode fazer, conforme ele mesmo disse. Então volte-se para ele, porque o mundo não verá Deus.
não verá Deus, hoje, neste mundo, e jamais verá Deus na salvação. Jamais viverá ao lado de Deus nesse mundo e jamais viverá ao lado de Deus na salvação, porque já estão condenados, mortos, né? Já estão destituídos da glória de Deus. Que você compreenda desta forma e haja segundo aquilo que Jesus falou, porque Ele não nos deixou órfãos, Ele está conosco, Ele está conosco para a glória dEle, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.